Em 1º de setembro de 94, os Cavaleiros do Zodíaco estrearam na Rede Manchete. A maioria de nós tinha menos de 10 anos de idade e agora, com quase 40, ainda somos fãs e a paixão por Saint Seiya permanece viva. Como se fosse ontem que encontramos os defensores de Athena pela primeira vez. Na escola, batíamos figurinhas daquele nostálgico álbum. E o assunto era sempre o episódio mais recente. Sem falar na maratona para chegar em casa para conseguir assistir na TV. As ruas ficavam desertas, principalmente no compacto da semana, onde todos se reuniam para assistir sem piscar um resumo dos capítulos. Nosso sonho era sempre ganhar os bonecos da Bandai com armaduras de metal naquelas maravilhosas caixas amarelas. Que tempos incríveis que vivemos! E agora podemos relembrar aquela época de ouro, descobrindo o top 10 dos maiores segredos dos Guardiões do Universo. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. O misterioso Cavaleiro da Sombra, o inimigo secreto oficial das 12 Casas do Zodíaco. O Cavaleiro da Sombra é o inimigo final do jogo A Lenda de Ouro, que foi lançado antes da conclusão da Saga do Santuário no mangá e no anime, em 87. Portanto, nem todos os Cavaleiros de Ouro tinham sido revelados, e a Bandai, que desenvolveu e produziu o jogo, optou por criar um personagem inédito exclusivo, que não interferisse na história original de Masami Kurumada. Então, através da revista japonesa Shonen Jump da Shueisha, onde o mangá clássico estava sendo publicado, foi feita a promoção que convidou os leitores a enviarem seus desenhos. No Gamebook foi apresentada a ilustração escolhida, que foi redesenhada por Masami Kurumada. O personagem é o subordinado do Grande Mestre, a ser enfrentado após passar pelas 12 casas do santuário. Sua armadura da sombra possui a forma de uma caveira. 34 anos depois, o Cavaleiro da Sombra ressurgiu no game mobile Zodiac Brave. É considerado um dos cavaleiros sem constelação. O grande segredo foi revelado: Mitsumasa Kido não é Zeus. Essa teoria surgiu com as primeiras traduções francesas do Hipermito de Saint Seiya, onde acreditavam na possibilidade do líder da Fundação Grade ser Zeus, pelo fato de conquistar inúmeras mulheres e ter 100 filhos. Na mitologia grega, Zeus também era conhecido por suas relações amorosas, que resultaram em infindáveis descendentes divinos e heróicos. Porém, a grande revelação sobre Kido foi feita no mangá oficial Episódio G Requiem. Mitsumasa Kido é o escolhido, destinado a oferecer todos os seus filhos para os deuses. O pai de Seiya, Shun Shiryu Yogi Ikki, quando acolheu Saori como sua neta adotiva, ficou fascinado pelo grandioso poder reluzente dos deuses. Então recebeu a proposta do deus primordial Urano para se tornar um ser tão reluzente como as divindades. Portanto, aceitou se tornar um dos deuses ciclopes, Brontes, o Ciclope Negro. E na batalha no santuário contra os ciclopes, Mitsumasa foi um dos responsáveis pela morte de Saori Kido, a deusa Athena. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Conheça o mangá mais raro dos Cavaleiros. Você sabia que existe um mangá crossover oficial que reuniu os principais mangakas dos Cavaleiros do Zodíaco, intitulado Shura vs Tema vs Shoko, a saga da Batalha Real? Mostra Shura do episódio G, Tema de The Lost Canvas e Shoko de Saint Seiya juntos. Trata-se de um dos itens japoneses mais raros de Saint Seiya, pois existe apenas 300 unidades no mundo, e foram sorteadas em 2014. Shimaki Kuori, Megumi Okada e Shiori Teshirogi desenharam seus protagonistas interagindo em uma mesma história. Na arte da capa, os artistas trocaram seus personagens, e cada cavaleiro ficou com um traço diferente do tradicional. Shura ficou com a arte de Saint Seiya, Tema de Pegasus ficou com o traço de episódio G, e Shoko de Cavalo Menor recebeu o estilo de The Lost Canvas. A breve história de apenas 14 páginas é repleta de humor, onde os protagonistas disputam a liderança nesse projeto crossover. O filho de Athena que ninguém conhece, a história secreta dos tempos mitológicos. Na mitologia grega, Athena jamais se casou, mantendo sua pureza perpétua. Porém, possui um filho secreto. Hefesto, deus do fogo, se apaixona por Athena após ser rejeitado por Afrodite. Contudo, suas sementes tocam o corpo da deusa, que as derruba na terra, de onde surge Erictônio. Athena o cria escondido dos demais deuses, o ocultando em um baú que entrega às filhas do rei da Ática, alertando que jamais deverá ser aberto. Mas elas não seguem as ordens da deusa e encontram Erictônio, protegido por uma serpente que toma a vida delas. O Erechtheion é o templo grego dedicado a Erictônio. No interior do templo vive a serpente, para a qual é necessário levar uma oferenda, caso contrário, é sinal de mau agouro para o povo de Atenas. Curiosamente, vimos parte desse templo no primeiro capítulo do mangá clássico de Saint Seiya. Em Saint Seiya Ômega, Saori tem um filho de criação, Koga de Pégaso. Você foi duplamente enganado. Julian Solo e Saori Kido nunca vestiram uma kamui. Segundo a enciclopédia oficial dos Cavaleiros do Zodíaco, a
Hades vestiu no mangá clássico uma Sapuris, mas acredita-se que ele também possui uma Kamui, traje que somente os deuses podiam usar. A armadura do cavaleiro, que é restaurada pelo sangue de Atena, torna-se uma armadura divina, presença muito próxima da Kamui. Para lutar contra os deuses protegidos pela Kamui, a armadura divina torna-se imprescindível. Atena e Poseidon possuem cada qual a sua armadura e a sua escama, mas fazendo parte da lista dos 12 deuses do Olimpo, deveriam possuir também a sua própria Kamui. Não se sabe o motivo de abandonarem esses trajes, pois passaram a usar somente a armadura e a escama. Talvez exista alguma relação entre o próximo despertar de Poseidon, agora aprisionado na ânfora de Atena, e a volta dos 12 deuses do Olimpo. A aparência da Kamui usada pelos deuses é desconhecida, e o que sabemos não passa de fruto da nossa imaginação. Segundo Poseidon, os deuses do Olimpo um dia descerão à Terra para punir os humanos. A volta dos 12 deuses do Olimpo trajados com a Kamui pode se tornar o estopim para a próxima batalha dos Cavaleiros de Atena. 70 anos do mestre Masami Kurumada, o criador dos Cavaleiros do Zodíaco. No dia 6 de dezembro de 2023, o criador original de Saint Seiya comemorou suas 70 primaveras. Superando o maior fracasso de sua vida como mangaka, conseguiu forças em seu interior para a criação de personagens inesquecíveis, que ainda marcam gerações. Cavaleiros não foi a única produção de Kurumada a chegar ao Brasil. Nos anos 90, foi lançado em VHS o anime Os Guardiões do Universo, também com a arte de Shingo Araki, designer clássico de CDZ, baseado no mangá Fuma no Kojiro. Beat X foi publicado pela editora JBC em 2005 e finalizado no ano seguinte com o volume final o 16. Nos últimos tempos, o mestre retomou suas antigas obras, criando Gaidens e concluindo os arcos finais, como fez com Otokozaka. Após 40 anos de história, pode ser um sinal que finalmente irá se dedicar exclusivamente à saga de Zeus, após o fim confirmado de Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica. O segredo das duas estátuas de Atena, a verdade revelada no mangá original. A saga de Hades foi lançada no formato OVA, Original Video Animation, com a história mais próxima do mangá de Masami Kurumada. Com isso, alguns elementos do anime clássico, que foram adaptados na conversão para a animação dos anos 80, voltaram para a ideia original do mangá canônico. Na série de TV, há duas estátuas de Atena, no templo localizado após as 12 casas do Zodíaco, uma enorme e outra menor dourada. Seiya de Pégaso usa o escudo da estátua dourada de Atena para remover Lemur de Saga de Gêmeos, mas no mangá e na animação lançada para home video, existe apenas uma grande estátua da deusa da guerra no templo de Atena, e é dela que Seiya remove o escudo Aegis, que se torna menor, o mesmo da armadura de Atena, e vai para as mãos de Pégaso. É também essa estátua que se torna pequena, a armadura de Atena, que desperta com o sangue de Saori, quando Xion de Ares a invoca. A verdadeira armadura de Pégaso canônica, o design original de Masami Kurumada. Quase 40 anos depois, o design original da primeira versão da armadura de bronze de Pégaso, do mangá clássico de Masami Kurumada, foi retomado. Nos anos 80, Araki Pro redesenhou para adaptação em anime. A armadura sofreu alterações pela Toei Animation a pedido da Bandai, o grande patrocinador, para a criação da linha de bonecos Action Figures Saint Cloth Series. Mas finalmente, em comemoração aos 20 anos da linha Cloth Myth, temos o Seiya com a verdadeira V1 de Pégaso, a canônica. Esse design também está sendo usado por Jerome Okie na nova saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco contra Cronos, Saint Seiya Time Odyssey, que apresenta as ações do Deus do Tempo que interferem no destino dos Cavaleiros de Atena desde o princípio da história, onde conhecemos a verdadeira identidade do Mestre Dick Guilt e a origem mitológica da corrente de Andrômeda. O 13º Cavaleiro de Ouro, oficial e canônico dos Cavaleiros do Zodíaco, a constelação de Ofiuco, também chamada de Serpentário, que representa o deus da medicina Asclépio. Na série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, a armadura associada a ela pertence à China de Cobra, conhecida na obra original como Ofiucus China. Contudo, como o céu está em constante movimento, Ofiuco entrou para a eclíptica. Portanto, de fato, atualmente são 13 constelações no rastro do Sol. Assim, Masami Kurumada criou o Odisseu de Serpentário no mangá Next Dimension, que narra os acontecimentos após a saga de Hades, mostrando um prelúdio da saga do Olimpo. O lendário 13º Cavaleiro de Ouro é Asclépio, que era venerado como um deus e capaz de curar as pessoas. Ele desejou se tornar uma divindade e assim foi destruído pelos deuses, caindo no esquecimento. Sua alma foi aprisionada no Tártaro e, graças às distorções do espaço-tempo provocadas por Saori ao tentar salvar a vida de Seiya, poderá ressuscitar completamente no corpo do nobre curandeiro do santuário Odisseu. O início da saga do Olimpo nos anos 90. A história secreta e oficial antes da saga de Zeus. Após a Guerra Santa contra Hades, Sei e seus amigos se reencontram na Terra. Eles não podem mais sentir os cosmos dos Cavaleiros
Cavaleiros de Ouro. Porém, o grande eclipse desapareceu e tudo voltou ao normal. Yoga parte para a Sibéria dizendo aos seus amigos Das Vidania, que significa até breve. Nos 5 picos antigos de Rozan, Shiryu lamenta a ausência do mestre ancião, mas ao sentir um poderoso cosmo, retorna ao Japão. Na praia, Sei e Shun percebem um gigantesco poder. Seiya se despede de Mino e das crianças, ciente de sua responsabilidade e dever a cumprir, principalmente agora que os Cavaleiros de Ouro não estão mais no santuário. Eles correm na direção de Saori e no caminho encontram Shiryu, Yoga e Ikki. Athena revela que agora, após a derrota de Poseidon e Hades, uma nova ameaça surgirá. Seiya sente alterações no céu e o grandioso cosmo abala toda a Terra. Uma nova batalha contra os deuses vai começar. Yoga diz para sua mãe em seus pensamentos Das Vidania. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Zeus. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.